Sejam muito bem-vindos, meus caros, e este vídeo é para aqueles mais otimistas sobre a União Europeia que dizem que isto são tudo conspirações e que a União Europeia não tem qualquer tipo de viés ideológico. Eis que a União Europeia, aparentemente, segundo é noticiado no European Conservative, está pronta para punir França no caso da eleição de Marine Le Pen, porque dizem que Marine Le Pen vai gastar imenso dinheiro. Portanto, meus caros, reparem que Marine Le Pen ainda nem foi eleita e já faz comichão aos burocratas europeus. Vamos ouvir esta notícia que eu acho que é importante, vamos falar um bocadinho sobre ela. E vamos ver aqui a notícia do European Conservatives. Mais uma vez digo, e vou tentando assinalar isto em todos os vídeos, esta tradução é feita pelo browser e portanto pode ter alguns erros, lamento nesse aspecto, pode ter alguns erros de tradução do inglês para o português. Mas bom, União Europeia pronta para punir França em caso de vitória de Le Pen. Os anteriores governos franceses estavam efetivamente isentos das regras fiscais, mas isto pode mudar após as eleições parlamentares. Portanto, a União Europeia está preocupadíssima com a eleição de Marine Le Pen. Eu acho mesmo que devem estar, porque a Marine Le Pen, efetivamente, apesar de algumas aproximações, não digo ao centro, mas a uma direita mais moderada, até para a aproximação e para aumentar a possibilidade de vitória numas presidenciais, porque o Presidente da República tem que ser uma pessoa menos ideológica, mais moderada, digamos assim, e Marine Le Pen já começa a ser a favorita para as presidenciais. E, portanto, eu não vejo que isto seja uma coisa obrigatória má se a Marine Le Pen não abdicar das suas agendas principais, que eu acho que essas são decisivas para o futuro da União Europeia. Mas vamos ver aqui. A União Europeia está pronta para punir França se o Rassemblement National de Marine Le Pen vencer as próximas eleições parlamentares francesas, escreve um meio de comunicação político. Portanto, é um meio de comunicação político chamado político. Pronto, parece que passa a redundância. De acordo com o artigo, a Comissão Europeia não pode deixar um governo de direita fora de responsabilidade no que diz respeito aos gastos excessivos da França, ao contrário da sua clemência com os gabinetes atuais e anteriores. Isto é claramente um sinal de que as instituições da União Europeia usam o seu poder do dinheiro para penalizar apenas Estados-membros dos quais discordam politicamente. Isto é importante. A Marine Le Pen, como é conhecida por todos, apesar de alguns ainda dizerem à esquerda, por exemplo, que ela é uma extremista de todo, aliás, muitas vezes agora, nos meios mais à direita, começam a apelidar a Marine Le Pen de direita fofinha ou de direita moderada, compreendam que é uma mulher que está à procura do cargo de Presidente da República. Desde que ela não abdique das suas convicções, amaciar o discurso faz parte do jogo político. E compreendam que em democracia, quem não sabe tratar do discurso político perde eleições e não tem acesso a grandes cargos para fazer grandes mudanças. E, portanto, desde que não haja um abdicar das suas convicções e agendas, amaciar o discurso não me parece uma coisa, obviamente, ou propriamente negativa. Temos mais aqui abaixo. A Comissão Europeia pode lançar um chamado procedimento de déficit excessivo contra um país da União Europeia se este violar ou estiver em risco de ultrapassar o limiar do déficit de 3% do PIB, ou se tiver um nível de dívida pública superior a 60% do PIB, o que é não diminuindo a um ritmo satisfatório. O procedimento pode resultar numa multa. No passado, a Comissão foi criticada por não ter aplicado as regras do déficit, especialmente no caso de França, tendo o anterior presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, declarado em 2016 que tinha dado margem de manobra à França para regras orçamentais porque é a França. Portanto, eu acho que é importante já estarmos a falar nisto porque há aqui duas eleições que ainda têm que acontecer e Marine Le Pen ou o Rassemblement National ainda não ganharam nenhuma das duas. E, portanto, enquanto Marine Le Pen já mete medo aos burocratas de Bruxelas, eu acho que é importante também acalmar as hostes porque, apesar de já darem as eleições como ganhas, a Marine Le Pen ainda não ganhou. E, portanto, estão preocupadas com possíveis ações no caso de Marine Le Pen ganhar as eleições. Eu acho que é importante. Marine Le Pen ainda não ganhou nada. Os burocratas de Bruxelas já estão cheios de medo, já ameaçam com multas uma mulher que ainda não chegou ao governo. Meus caros, a Marine Le Pen não ganhou nada. A Marine Le Pen ganhou as eleições europeias, que, segundo sei, dá mais assentos no Parlamento Europeu. Não a torna Primeira-Ministra, nem a torna Presidente da República. E, portanto, é importante ter isto em conta, tendo em conta até que as eleições de França funcionam de outra forma, mas não me vou alongar sobre isso. Marine Le Pen ainda não ganhou coisíssima nenhuma além das europeias. Obviamente que é um sinal político a Marine Le Pen e o Rassemblement National terem ganho as europeias com o dobro da percentagem do partido de Emmanuel Macron. Isso é obviamente um sinal político, pode ser uma mudança de ventos. No entanto, não se deve intimidar ou tentar intimidar a Marine Le Pen única e exclusivamente porque não concordam com as suas visões ideológicas. É muito triste o que se está a passar neste momento. Temos mais aqui abaixo. O déficit orçamental do país atingiu 5,5% do PIB no ano passado e a sua dívida pública deverá subir para 114% do PIB no próximo ano. E, admite o político, Bruxelas estará menos relutante
importante em punir um país que é governado por um governo nacionalista. Uma coisa é dispensar um líder pró-União Europeia estadista pelo tipo de despesa imprudente que põe em perigo a estabilidade económica da zona euro. Outra coisa bem diferente é se for executado descaradamente por um incendiário nacionalista que não acha que as regras valem o papel em que estão escritas. Portanto, efetivamente, muitas das regras da União Europeia não valem o papel em que estão escritas. É só uma forma de centralização de poder e de imposição de controle dos burocratas de Bruxelas. Mas o que não estão a ter aqui em conta é que Emmanuel Macron não era propriamente o melhor gestor financeiro do planeta. E, portanto, enquanto que criticamos Marine Le Pen por uma coisa que ela ainda não fez, esquecemos-nos de responsabilizar Emmanuel Macron por uma coisa que ele já fez. É curioso esta forma de estar. Vamos ver aqui mais abaixo o resto da notícia. A elite de Bruxelas já afirma que Marine Le Pen desconsideraria, ainda não sabem, mas acham que sim, as regras da União Europeia com um plano de gastos irresponsável, como afirma a publicação conservadora húngara. Em Bruxelas praticamente admitiram que as punições são aplicadas por motivos políticos. A possibilidade de a França ser punida pela sua interpretação frouxa das metas do déficit orçamental está essencialmente ligada aos resultados eleitorais dos responsáveis em Bruxelas. A Reunião Nacional Eurocética e Anti-Imigração disse que iria reduzir os impostos sobre os combustíveis e energia e prometeu retomar o controle da política energética da União Europeia. Também prometeu reduzir a idade da reforma para 60 anos e aumentar os salários de alguns funcionários públicos, escreve a Bloomberg. Os mercados financeiros apenas ouviram a caricatura do nosso projeto. Quando leem sobre isso, acham que é bastante razoável, disse Marine Le Pen ao diário Le Figaro. Como informamos recentemente, o presidente Emmanuel Macron dissolveu a Assembleia Nacional Francesa e convocou eleições antecipadas que terão lugar a 30 de junho e 7 de julho. Suas ações ocorreram após uma pesada derrota nas eleições europeias do seu partido renascentista na semana passada, com o Rassemblement National em primeiro lugar. As pesquisas de opinião dizem que o Rassemblement National receberá 35% dos votos no primeiro turno e a nova Frente Popular de Esquerda ficará em segundo lugar com 26% e a Renascença Centrista terminará em terceiro lugar com 19%. E, portanto, algumas das sondagens já mostram uma distância claríssima do partido de Marine Le Pen para com os outros. E, portanto, basicamente, tem aqui mais abaixo, só para terminar a notícia, se a União Europeia punisse de facto a França por motivos ideológicos, não seria a primeira vez que o preconceito político se tornaria evidente. A Comissão e o Parlamento Europeu perseguiam repetidamente os governos conservadores da Hungria e da Polónia por alegadas violações do Estado de Direito e retiveram o desembolso dos fundos da Europa e retiveram o desembolso dos fundos europeus que deviam a estes países. A Polónia foi exonerada este ano assim que um governo liberal de esquerda chegou ao poder. Portanto, meus caros, para aqueles que achavam que a União Europeia não tinha tendências ideológicas, para aqueles que achavam que estávamos a falar de uma instituição independente que nada queria ter a ver com o poder dentro dos países dos Estados-membros, eu não sei que provas é que precisamos mais. Eu acho que estes partidos, principalmente o de Marine Le Pen, o Reconquete do Éric Zemmour, o Chega em Portugal, o Vox em Espanha, portanto, partidos que reivindicam a soberania nacional, são partidos necessários deste ponto de vista político, porque a União Europeia está muito mal habituada ao poder que tem. E, aliás, no meu entender da coisa, ao contrário do que dizem os progressistas, parece-me que a União Europeia já tem mais poder do que deveria. E, portanto, devemos devolver o poder aos governantes eleitos pelo próprio povo dentro dos Estados-membros, que eu acho que isso no fim do dia é que é o importante, porque senão estamos a banalizar a democracia e estamos a tornar inúteis determinados votos, porque se nós elegemos representantes que não nos podem efetivamente representar nem tomar decisões por causa de hipotéticas multas ou por causa do não acesso a fundos europeus, saibam que já vendemos a nossa alma à União Europeia. Da minha parte é isto, meus caros, peço-vos só, olhem, que deixem o gosto neste vídeo se gostaram, deem a vossa opinião nos comentários, gostava de saber o que é que vocês pensam sobre a Marine Le Pen, sobre a possibilidade de ganhar eleições e sobre este posicionamento precoce da União Europeia, e vamos falando um bocadinho sobre isso. Têm as minhas redes sociais todas na descrição. Obrigado por terem estado desse lado e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.